Olá para vocês, tudo bem? Bom dia, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? Hoje é a nossa aula de segunda-feira, dia 15 de junho, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o nosso assunto referente à semana passada. Como nós não tivemos aula nem quinta e nem sexta, lembra que eu conversei com vocês que segunda ou terça eu iria fazer essa adequação, né, das aulas, a gente ia fazer esse remanejamento. Então hoje a gente vai trabalhar a aula que seria de quinta-feira passada, tá? Então nós vamos trabalhar geografia, tá? Você vai pegar o seu livro Eu Gosto e vai abrir na página 433, tá? Eu até já coloquei aqui, ó, um cartazinho já para iniciar a nossa aula, que é sobre a região centro-oeste, tá? Nós trabalhamos norte, nordeste e agora a gente vai trabalhar a centro-oeste, tá? Então o que nós vamos retratar na centro-oeste? Primeiro, ela é composta apenas de 3 estados, ok? Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, ok? Mato Grosso, a sigla é MT, Goiás, GO, né? E aqui dentro nós temos o Distrito Federal, DF, e Mato Grosso do Sul, MS, ok? É uma região pequenininha, é uma região com poucos estados, a menor região de estado porém, ela é uma região em grande extensão, tá? Não extensão territorial, mas em questão de extensão economicamente, tá? Isso a gente vai retratar agora e vamos ver isso agora na prática. Então, você abriu já o seu livro, na página 433, ok? Que fala que a região centro-oeste é a segunda mais extensa região do Brasil. Ela é formada, como eu acabei de falar, né, de três estados, desculpa. A região, grifa aí, faz divisa com todas as outras regiões e fronteira apenas com 2 países. Ok, por exemplo, vamos imaginar assim, ficticiamente, aqui tem um mapa todo aqui do Brasil, né, com as 5 regiões. Então aqui desse lado a gente vem quem? A região norte, certo? Vindo pra cá a gente vai ter a nordeste. No meio a gente tem a centro-oeste, depois aqui no cantinho tem uma região sudeste, e no final, a gente vai ter a região sul. Então, por que a gente diz que ela faz fronteira com todas as outras regiões, né? Ela se delimita? Porque ela está no meio, ela está no centro. Então, ela tem como ser composta por todas as outras, ok? E os 2 países que ela faz fronteira, Bolívia e Paraguai, pode grifar. E também é a única região, né, região brasileira, em que nenhum estado é banhado pelo mar, ou seja, nenhum oceano banha essa região. E temos no estado de Goiás, né, que se localiza o Distrito Federal, que é o DF, aonde está, né, Brasília, né, a sede do governo brasileiro, ok? O nosso governo brasileiro. Vamos ver lá na frente os aspectos físicos dela. Vamos falar de relevo e de hidrografia. Relevo, que a sua principal forma, né, é a planície, ok? É formada de planície, então pode grifar. E a principal planície é o Pantanal Mato Grossense, ok? Que situa-se no Mato Grosso do Sul. Pode grifar aí, ok? E ao redor dela, né, a gente vai destacar que existe as áreas mais elevadas, que nós temos chapadas e serras. Também você pode grifar, ok? E dentro dessa região também nascem nessas áreas, né, e desagam vários rios, que são o Rio Paraguai, Cuiabá, Taquari, Miranda. Então, você pode grifar aí, tá bom? E temos logo abaixo, ok, a planície do Pantanal, que é uma das áreas de maior biodiversidade em questão de flora e fauna do planeta. E é reconhecida, né, pela Unesco, né, como patrimônio natural da humanidade. Então, a Unesco reconheceu o Pantanal Mato Grossense como um patrimônio, né, natural da humanidade, ou seja, onde a questão de uma preservação, ele foi reconhecido por esse patrimônio, né, por essa extensa e vasta questão de flora e fauna, ok? E vamos grifar também os seus principais rios, né, com seus afluentes, que são Xingu, Tocantins, Araguaia, Paraguai e Paraná, ok? São esses 5 rios aí que desagam aí seus afluentes.
ok? E outra coisa muito importante, esses rios são muito importantes para a geração de energia, tá? E de navegação. Agora vamos falar de clima e vegetação. O clima predominante, ou seja, o que predomina, é característico dessa região, que é o tropical semi-úmido, ok? Com temperaturas elevadas e duas estações bem definidas, uma seca e outra muito chuvosa, ok? E dentro dessa região, né, ao norte dessa região, nós temos a floresta amazônica, que o clima é equatorial, ou seja, ele é quente e úmido, ok? E as chuvas são bem abundantes. Durante todo o ano, a temperatura é elevada. E vamos falar agora de vegetação, ok? A vegetação predominante dela é o quê? É o cerrado, tá? Então, a sua característica é o cerrado. Porém, vamos desmembrar algumas vegetações que a gente encontra lá também, que é floresta amazônica, mata atlântica, vegetação do Pantanal e campos, ok? Além do cerrado, que é a sua característica, a gente encontra mais 4 tipos de vegetações lá, tá? Vamos falar dos aspectos econômicos agora, que vem a ser extrativismo vegetal, mineral e animal, ok? Dentro do extrativismo vegetal, vai se destacar alguns vegetais. Entre eles vai ser, pode grifar aí no seu livro, a erva mate, ok? As madeiras de lei, o babaçu e a castanha do Pará, ok? E temos o extrativismo mineral, né, que são os minérios que são retirados aí do solo, do subsolo, que são extraídos ali, né, que é o trabalho dos garimpeiros, ok? Então, nós temos ferro, o manganês, tá bom? Temos também diamante, temos ouro, você pode grifar também, tá? Temos também os cristais de rocha e níquel também, tá? São os vegetais, desculpa, são os minerais que são retirados aí dessa região, ok? E nós temos a extração animal, ok? Que é principalmente no estado do Mato Grosso, que são os jacarés, né? Que são criados em cativeiro. E desses jacarés, eles vão extrair o quê? Vão obter o quê? A carne dele e a pele, tá? Porém, a caça e a pesca sem controle são ainda praticados em algumas áreas do Pantanal, que ameaçam toda essa fauna, ou seja, são caça e pescas ilegais, né? Que não são feitas com a sua devida proteção, né? Estão denegrindo, vamos botar assim, a questão da fauna desse lugar, ok? E com isso vai desencadear o quê? As espécies vão ficar ameaçadas, né? As espécies vão entrar em extinção. E nós temos alguns animais que vão se destacar lá. Aí você vai grifar e vai te chamando. O tamanduá-bandeira, o cervo do Pantanal, a onça pintada, tá? Que são espécies pantaneiras ameaçadas de extinção. E nós temos também os jacarés, né? Algumas espécies de aves que podem desaparecer devido a essa caça que eu acabei de mencionar ilegal, né? E a pesca também ilegal também ameaça as espécies de peixes, né, do Pantanal, que são pesca também ilegal, que não são feitas adequadamente, vamos dizer assim, no seu dia apropriado, né? Ou seja, na sua estação apropriada para aquele peixe. Então é uma pesca que está sendo feita aleatoriamente, sem se preocupar com os danos colaterais que vamos ter, né? Seja na natureza, né? Ou seja, em qualquer equilíbrio ecológico que eles acabam ocorrendo esse tipo quando eles praticam, né, essa caça ilegal. E nós temos também, dentro desses aspectos econômicos, a gente tem agricultura e pecuária. A agricultura principalmente se desenvolve no estado de Goiás, tá? E no estado do Mato Grosso. A sua principal atividade agrícola, né, é a soja, que é o produto agrícola em alta lá, ok? Que é destinado à exportação, né? E dentro também desse ramo agrícola, a gente vai destacar o milho, o feijão, o arroz, o café, o trigo, a mandioca e o algodão. Esses também são tipos de produtos agrícolas. Também lá, em alta é a soja, mas os outros também são referentes a essa produção agrícola. E na pecuária, a gente vai chamar atenção para a atividade, né, econômica que é praticada,
que são as excelentes pastagens. E com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a criação de gado, né, que é em alta lá na questão da pecuária, que esse rebanho, ele é um gado para corte, né, e abatido nos frigoríficos, e ele tem a questão para ser vendido, né, para os centros mais populosos da região, e parte dessa carne também é exportada, ok? E temos também a atividade que está em crescimento lá, está começando a se desenvolver, que é a criação de ovinos, ok? Então nós temos duas criações, a principal que é gado e a outra que está numa forte crescente, né, que é a criação de ovinos. Temos também indústria, comércio e transporte. A atividade industrial da região é pouco desenvolvida. As indústrias destinam-se principalmente aos beneficiamentos de produtos agrícolas, né? Que são os produtos alimentícios, os minerais e o de madeira. E os principais centros industriais, agora você vai grifar que é muito importante, que são o de Goiânia, Anápolis, Campo Grande e Corumbá, ok? E Brasília. São os principais centros industriais da região centro-oeste. O comércio, pode grifar, desenvolve-se nas capitais dos estados e nas principais cidades, ok? Aí vem as principais rodovias, né? Que é Belém e Brasília, a Transpantaneira, ok? Que atravessa o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Cuiabá a Santarém, que liga essa redondeza aí. E a ferrovia, pode grifar também, mais importante, né, é a estrada de ferro noroeste do Brasil, que liga Corumbá a Bauru, ok? Temos também a navegação fluvial, é muito importante, ela é muito utilizada no transporte de produtos, ok? E ela é feita pelos rios, né, os seus principais rios e seus afluentes, que é o Rio Paraguai, e seus afluentes aí, tá bom? E um pequeno trechozinho também do Rio Paraná. Temos o transporte aéreo, né, que é onde os passageiros, né, desempenham um papel importantíssimo em razão das grandes distâncias, né, pelo pequeno número de rodovias que existe, né, e as ferrovias. E o aeroporto de Brasília, né, que é um dos mais movimentados do país, ok? E o turismo a gente destaca o quê? São os centros mais visitados, são os centros históricos, são os centros mais comentados, né, mais visitados que os turistas procuram lá, que são as belezas, né, praticamente da região, mas uma beleza ícone, assim, que se destaca bem, é o Pantanal, tá? Com as suas chapadas e os belos rios, entre as outras atrações. E tem as cidades históricas, né, de Perianópolis, e as águas termais também atraem muitos turistas, ok? Vamos falar agora um pouquinho de aspectos humanos, ok? Os aspectos humanos. Nesses aspectos humanos, a gente vai desmembrar quem? População, as suas características e a sua cultura, né? Que são a sua cultura, as suas crenças, a sua culinária. Isso está dentro de aspectos humanos. A população é formada por brancos, tá? Pode grifar aí no seu livro. Brancos, caboclos e esses mestiços com branco e indígenas, ok? Por ser uma cidade assim, ela é pouco, né, povoada, mas porém com a construção de Brasília, foi aonde adquiriu, né, bastante pessoas a migrarem para lá, né, a começar a partir para o centro-oeste quando houve essa construção de Brasília. Então ela começou a dar uma crescidazinha ali, começou a ter uma forte crescente, tá? Então nisso tudo, misturando tudo isso, a origem do grupo humanos dela, né, é os brancos com os caboclos, que é a mistura de brancos com indígenas, ok? E nós vamos falar já dos povos indígenas, que tem uma concentração bem grande lá. Já a gente vai falar. E os indígenas, né, que estão no Parque Nacional do Xingu, que é no estado do Mato Grosso, ok? Eles se encontram uma grande parte lá. E as suas características é a questão da população, o que elas fazem, o que elas realizam. É um povo característico daquele lugar. Nós temos o boiadeiro, o garimpeiro, o ervateiro e o seringueiro, ok?
E dentro da sua cultura e da sua culinária, a gente vai destacar o folclore, as suas danças, as suas crenças, os tipos de dança mais comentada lá, mais festiva, né? Que é uma cidade que tem uma cultura muito viva, muito forte, né? Uma coisa muito tradicional da região centro-oeste, ok? E nós temos as lendas, as festas, temos o artesanato deles, né? Que é feito de cerâmica e madeira e palha. Temos a culinária, vamos destacar os pratos mais comentados de lá, que as pessoas mais visitam esse lugar para comer, que são os peixes, né? O empadão goiano e a galinhada. Isso é uma coisa que é em alta lá, tá bom? E agora, já falamos, né, dos povos indígenas, isso aí. Já relatamos toda a estrutura, né, sobre a região centro-oeste, a formação dela, como ela foi constituída, ok? E agora a gente vai dar uma passada nas atividades, ok? Aí a gente vai, vou fazer a leitura da atividade para vocês realizarem, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos voltar ao nosso livro, na página 434, ok? Então vamos lá, número 1, tem uma tabelazinha. E essa tabela que você vai analisar, depois de você analisar, verificar direitinho, você vai responder para mim a pergunta A, B e C, ok? Preste atenção em cada detalhe dessa tabelinha. Número 2, você vai escrever o nome dos estados da região centro-oeste, do mais populoso ao menos populoso, conforme o seu quadrinho, tá? Número 3, aí eu tenho A, B, C e D. Qual dessas frases são falsas? A que for falsa, você vai torná-las verdadeiras, ok? E número 4, as palavrinhas estão embaralhadas. Eu quero que você encontre as capitais dos estados referente à região centro-oeste, ok? Na 437, vamos lá. Você vai analisar esses 3 mapazinhos que tá na página anterior, que é o mapa do clima, que é o mapa da vegetação e é o mapa da hidrografia. São os 3 mapas, tá? Quando você analisar e verificar direitinho, eis a minha pergunta. Eu quero saber, a vegetação do Pantanal ocorre em que tipo de clima? Qual é a vegetação predominante no clima tropical semiúmido? Quais as formas de relevo predominante no clima equatorial? E letra D, a vegetação de campos é encontrada em que tipo de clima, ok? Número 2, que título Pantanal recebeu da Unesco? Ou seja, ele recebeu um nome, lembra? Que nome que ele recebeu, ok? Número 3 agora. Quais os principais rios que banham a planície do Pantanal? Ou seja, quais são os principais rios, ok? Número 4. Qual é a vegetação localizada no estado do Mato Grosso e Goiás? Escreva o nome de cada tipo de vegetação de acordo com a sua extensão. Ou seja, agora eu quero o nome de todas as vegetações, não só a predominante, eu quero todas. Agora a gente vai para a página 440. Escreva o nome do principal rebanho da região centro-oeste, ou seja, o principal. 2. Por que a pecuária é a atividade econômica mais importante da região centro-oeste? Por quê que a pecuária é importante? Número 3. Quais são os principais centros industriais? Quais são os principais? Lembra que eu pedi para você grifar lá na nossa leitura? Então, você vai colocar essa resposta aí. Número 4. Encontre no diagrama o nome de 6 produtos vendidos, ou seja, o que a região centro-oeste vende. Lá no textozinho tem o nome desses produtos, tá? A gente até grifou. Número 5. Explique por que a caça e a pesca sem controle ameaçam a região. Ou seja, por que ameaça? O que acontece? Número 6. Pinte a frase que explica por que o cultivo da soja compromete o solo das áreas onde esse vegetal é plantado. Primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Ou seja, por que vai danificar? Por que tem algo que vai ser assim, que eu só não controlo? E número 7, eu quero ver o falso, ok?
Ah, e só para fazer uma retificação aqui, o número 5 da página 437, a tia Amanda não falou, não prestei atenção. Então vamos lá, você vai fazer um relacione, tá bom? 1, 2, 3, 4 e 5. De acordo com os nomes de cada vegetação, o que está característico a ela. Aí você vai correlacionar isso daí, ok? Agora a gente vai para a página 442. Relate característica da população da região centro-oeste. A característica da população, o que ela é, como ela é formada, como ela foi formada, ok? E o número 2, explica o que é boiadeiro, garimpeiro, ervateiro e seringueiro, ok? O número 3 eu tenho população, Brasília, povoada e centro-oeste. Qual dessas 4 palavrinhas preenche as lacunas assim, ok? O número 4 é uma pesquisa, você vai fazer no seu próprio caderno de geografia, tá? O que você vai fazer? Você vai escolher um prato típico da região centro-oeste, ok? Você vai colocar no seu caderno e depois a gente vai trocar ideia. Eu vou conversar com vocês sobre esse prato típico que você escolheu e por que você escolheu. Se você quiser colocar uma imagem, você pode colocar. Se você quiser desenhar, você pode desenhar também, tá? Aí fica a seu critério, ok? O número 5. Você vai marcar um ver ou falso. Quais são as frases falsas e quais são as frases verdadeiras, ok? E na 443, a gente tem um texto falando sobre Brasília, a cidade planejada. Que ela foi planejada, ela foi construída e tudo mais. Esse texto vai falar tudo sobre Brasília, como foi, como aconteceu, como ocorreu, ok? Depois de você ler o textinho, eis a minha pergunta. Eu quero a data de inauguração, o nome do presidente que construiu a nova capital, tempo de duração, característica básica do projeto arquitetônico, motivos da construção e resultados da instalação de Brasília, ok? E lá na página 445 vai falar sobre os povos indígenas. Tem um pequeno textozinho também falando sobre os povos indígenas, ok? Aí eu pergunto para você, relate a característica da população da região centro-oeste. Essa resposta é a mesma, que ela é parecida com a questão anterior, tá? Como as características desses povos, ok? Como foi formada. O número 2, explique o que cada profissional a seguir desenvolve. O que o boiadeiro faz, o que o garimpeiro e o ervateiro, ok? E o seringueiro também. É quase a mesma coisa, tá? Que vocês vão responder. E a número 3 é o seguinte, você vai escolher... deixa eu ver aqui, vou resumir, né, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Escolha um dos povos que vivem na região centro-oeste do Brasil, faça uma pesquisa e inclua a resposta aos itens a seguir. Ou seja, você vai escolher um tipo de povos relacionado aos povos indígenas, ok? Da região centro-oeste. Você vai escolher um. Quando você escolher um, você vai colocar no seu caderno tudo sobre ele, tá? E você vai responder 4 perguntinhas para mim. A população, ou seja, que população é essa, né? A língua falada deles, que tipo de língua eles falam, a região onde vive, né? E as tradições desse povo, ok? Você vai copiar, vai fazer uma síntese rápida e breve no seu caderno também de geografia e vai responder essas perguntas. E depois a gente vai também trocar essas ideias e essas informações, ok? Isso daí você não precisa me entregar hoje não, tá? Eu até combinei com a turma na aula ao vivo, que a gente vai entregar isso quarta-feira, tá? Para dar tempo de você fazer. Só não esquece de um detalhe. Quando você for passar para o seu caderno, copia o subtítulozinho do livro, tá? A pergunta, de acordo com a página, o número, tudo certinho, tá? Para que a gente não venha se perder, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham curtido bastante, que vocês tenham gostado. E até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima aula, tá bom? Te espero lá.